Capítulo 802, Matando-se Tu. Tradução do Coan. Revisão ETQC Cides Padrim. Na praça do grande salão na filial do reino divino de Azura, na montanha do declive acentuado, os membros e pedaços de carne estavam por toda parte. O cheiro de sangue dominava os sentidos. Li Ming agarrou sua lança longa e começou a dar um passo atrás do outro em direção aos 4 mestres do mandato do céu. Esses 4 mestres estavam todos reunidos e eles também estavam bem conscientes de que, com a velocidade extrema de Li Ming, que era como um fantasma ou um deus, eles enfrentariam um ataque surpresa, desde que se separassem um pouco. E com a força deles, era simplesmente muito difícil escapar. Li Lanja. Você se atreve a massacrar minha filial do reino divino de Azura. Meu reino divino de Azura nunca descansará até que você esteja morto. Meu reino divino de Azura tem 3 grandes eruditos imperiais, 6 emissários demoníacos e 2 dígitos de potências de nível imperador. No momento que qualquer um deles mover um dedo, você morrerá sem sepultura. O coração do mestre do salão Situ inflou com um medo e desespero sem fim. Nesse momento, ele só podia tentar atacar psicologicamente Li Ming e esperar que seu coração vacilasse. Massacrar sua filial do reino divino de Azura. Li Ming zumbou. Se o seu reino divino de Azura pensa em mim como um peixe em uma mesa de corte, então eu não posso contra-atacar? Que risível! Desde que o reino divino de Azura procura a herança do imperador demônio em mim, o reino divino de Azura decidiu nunca descansar até que eles me pegassem. Como esse é o caso, naturalmente você pagará o preço mais alto pelos seus pecados. Cuide bem da proteção do coração da armadura do imperador demônio para mim. Um dia eu irei e pegarei eu mesmo. Quanto aos 3 grandes eruditos imperiais, os 6 emissários demoníacos e todas essas potências no nível dos imperadores inigualáveis, assim que eu for forte o suficiente, eu matarei todos eles um de cada vez. Li Ming falou veementemente. Seu olhar escaldante já havia se fixado nas 4 pessoas à sua frente. Lian Shi e algum outro homem de sobrenome Sun, que estava classificado no mandato do céu, tinham suores correndo pelas costas enquanto enfrentavam essa perigosa ameaça. O campo de força duplo imposto por Li Ming criou uma pressão muito forte. Aquela máscara de Jade Mulin, com aqueles traços pretos acima dos olhos, parecia como se estivessem olhando para o rosto do diabo, sufocando-os e fazendo-os ofegar. Vamos lutar. Lian Xiu finalmente não conseguiu aguentar a pressão e tomou a iniciativa no ataque. O ancião Sun se preparou e seguiu atrás. Neste momento eles estavam todos no mesmo navio que estava afundando. Se Lian Xiu atacasse por si só, ele certamente seria derrotado. Seria o fim da linha para ele depois disso. Nenhum deles se atreveu a se segurar apenas um pouco. Ambos imediatamente atacaram com seus movimentos finais. Sabre cortando a montanha. Chama vermelha queimando o céu. Lian Xiu agarrou seu sabre de 4 pés de comprimento e cortou como uma energia furiosa, como deslizamentos de terra e tsunamis. O ancião Sun cuspiu sua essência de sangue, que então entrou em combustão em um feroz inferno em chamas. Então, essas chamas cobriram todo o seu corpo. Com um aceno de sua espada, as chamas mancharam os céus. Seu corpo inteiro havia se tornado como um sol escaldante quente. O chão debaixo de seus pés já havia se derretido em lava fluida. Não importa como se olhasse, eles ainda eram mestres do mandato do céu. Mesmo sob a supressão dos 2 campos de força de Li Ming, eles ainda poderiam entrar em erupção como uma força de combate aterrorizante. Li Ming não se afastou. Quando ele enfrentava o ataque conjunto de 3 pessoas, ele admitiu que não teria sido capaz de resistir a ele. Mas agora que havia apenas 2, ele realmente queria tentar. Li Ming revolveu a energia da força do deus Heregé até o limite, assim como abriu o 3º nível dos 8 portões internos escondidos. Li Ming estocou com a sua lança. A chama da estrela abrasadora uivou e a lança inteira se tornou um vermelho brilhante e radiante, como se uma fênix estivesse abrindo suas asas de dentro da lança. Enterre os seus. KKK. O espaço entrou em colapso. O poder do espaço entrou em erupção como uma maré alta, formando uma tempestade espacial violenta e tirânica. O vento fez as chamas queimarem com maior intensidade.
Então, a tempestade espacial se fundiu na chama da estrela abrasadora, fazendo com que seu calor escaldante alcançasse o pico. A luz incandescente estava cegando. Ela ofuscou completamente o ataque de fogo do Ancião Sun. Essas três ondas de energia colidiram freneticamente. Naquele momento, o som em si parecia ter sido engolido. A conflagração das chamas lavou todas as nuvens do céu, engolindo todo o pico da montanha. O ardente resquício de energia avançou em todas as direções. Gritos intermináveis e agonizantes encheram os céus conforme muitos dos jovens discípulos das várias seitas e da filial do reino divino de Azura foram imediatamente carbonizados até virarem cinzas. Esta energia simplesmente não estava em um nível que eles poderiam esperar resistir. Lian Shi e o Ancião Sun foram enviados voando pela energia selvagem e incontrolável. Lian Shi estava melhor. O sangue ferveu em seu corpo e vazou dos cantos de sua boca. Mas o Ancião Sun tinha sido atingido pelo contra-ataque de fogo da semente do deus Erejé. Os meridianos em sua mão direita que empunhava a espada foram assados, restando apenas 30% deles. Mesmo que a carne e o sangue de um artista marcial de alto nível tenham sido transformados várias vezes por energia, o dano em seus meridianos ainda não era uma lesão que eles pudessem recuperar em um curto período de tempo. O Ancião Sun colocou a espada na mão esquerda e focou os olhos nas camadas de névoa flamejante. Ele viu que Li Ming só havia recuado várias dezenas de pés, aparentemente sem ferimentos. 1 contra 2, e esse jovem não sofreu nenhum ferimento. Ou talvez ele tenha sofrido algum dano interno devido à pressão? O coração do Ancião Sun tremeu. Se Li Ming tivesse se machucado um pouco, mesmo que isso fosse uma pequena ferida que não afetava sua eficácia em combate, isso ainda era suficiente para ele recuperar um pouco de sua confiança. O ataque de Li Ming foi simplesmente muito forte. Se ele pudesse ganhar a vantagem mesmo em uma situação de 1 contra 2, então se qualquer um deles enfrentasse Li Ming sozinho, 3 movimentos seriam mais do que suficientes para feri-lo severamente, e matá-los em 5 movimentos não seria um problema. Como isso poderia ser possível? Um mês atrás, ele tinha sido apenas um pouco mais forte que o zumbi. Após um curto período de tempo, seu cultivo ainda estava no nível avançado do reino núcleo rotativo e não parecia ter crescido muito. Então, como ele poderia ter se tornado muito mais forte? As palmas do Ancião Sun ficaram molhadas de suor. Li Ming segurou sua longa lança e apontou para o chão. Um momento atrás ele havia enfrentado os ataques de 2 inimigos e, embora ele tivesse ocupado a vantagem no final, a verdade era que parte da energia violenta havia penetrado em seu corpo. Era apenas que o poder defensivo do físico de Li Ming ultrapassava em muito até mesmo o de um ancião supremo do reino Mar Divino e, além disso, a semente do deus Erejé guardava seu corpo e seus incomparavelmente duros meridianos. Ele tinha sido capaz de suprimir essa energia para que ela aparentasse como se ele não fosse prejudicado no final. Neste momento, um som retumbante ressoou na praça. A grande barreira seladora das montanhas começou a tremer e esta barreira translúcida tornou-se cada vez mais pálida e clara. Ela desapareceria completamente a qualquer momento. O mestre do salão Situ aproveitou-se de que Li Ming estava ocupado em batalha e começou a abrir a grande matriz seladora das montanhas. Abrir a matriz a partir de dentro era simples, desde que ele tivesse o selo de abertura necessário para a matriz e que cortasse o suprimento de energia. Corram! Menos da metade dos jovens artistas marciais haviam sobrevivido. Ao verem a grande matriz seladora das montanhas prestes a abrir, todos eles lançaram freneticamente suas técnicas de movimento para escapar. Neste momento, todos eles odiavam que eles não pudessem criar mais pernas para sair deste inferno o mais rápido possível. Solicitem reforços rapidamente. Informem os 3 emissários demoníacos. Eles estão definitivamente nas proximidades. Muitos dos artistas marciais pensavam sobre isso. A grande matriz seladora das montanhas havia isolado todo o fluxo de informações, inclusive os talismãs transmissores de som. Mas agora que ela havia sido aberta, eles podiam enviar mensagens e buscar resgate. Os artistas marciais Reino Divino de Azura foram especialmente apressados.
em enviar mensagens aos 3 emissários demoníacos. Eles já esperavam que os 3 emissários demoníacos retornassem em breve. Eles imaginaram que eles estavam perto da montanha do declive acentuado, mas não tinham ideia de por que eles ainda não haviam chegado. Quando os 3 emissários demoníacos retornassem, não havia como Li Lanjan ser tão desenfreado aqui. Quanto aos artistas marciais das outras 3 grandes seitas presentes, todos começaram a informar a sede de suas seitas sobre o que aconteceu hoje. Algumas seitas tinham mais de um mestre no mandato do céu. Por exemplo, a seita Névoa Mística tinha um grande ancião ainda mais forte que estava guardando sua seita. Por um tempo, a luz dos talismãs transmissores de som brilhou por todo o ambiente. Quando Li Ming olhou para essas chamas incandescentes, seus olhos revelaram uma intenção assassina congelante. Ele brandiu a lança em suas mãos e a energia entrou em erupção. Lei da aniquilação, ó, cadeia de estrelas. O poder do espaço condensado nos fragmentos, misturando-se com o poder uivante de aniquilação das chamas. Estes fragmentos estelares dispararam em direção a todos os artistas marciais que estavam enviando talismãs transmissores de som. Os fragmentos estelares tinham um pouco do espírito de batalha ligado a eles. Sua penetração não era de modo algum inferior a um tesouro de grau celestial. Com um som de assobio, inúmeras poças de sangue apareceram na praça. Alguns fragmentos estelares penetraram em 3 ou 4 artistas marciais sem parar em nenhum momento. Li Ming tinha se transformado completamente em um deus da morte, colhendo imprudentemente as vidas de todos ao seu redor. Gritos infelizes encheram o ar. Os jovens artistas marciais ficaram ainda mais insanos em seu desejo de escapar. Aproveitem este tempo e fujam separadamente. Como Li Ming estava lidando com os outros artistas marciais, Lian Xiu enviou rapidamente uma transmissão de som de verdadeira essência para os outros 3 mestres do mandato do céu. Ao mesmo tempo, ele ativou o tesouro de voo em seu corpo e voou para longe. A resposta do ancião Sun foi apenas metade de um fôlego mais lento. Ele rapidamente fugiu na direção oposta. Eles só podiam aproveitar o momento em que Li Ming estava distraído para escapar. Se eles não fugissem agora, nunca teriam outra chance. Lian Xiu e o ancião Sun foram apenas levemente feridos. Sua velocidade quase não foi afetada. Em um piscar de olhos, eles já haviam fugido a 1000 pés de distância. Mas o ancião Yan e o mestre do salão Situ estavam em uma situação muito mais precária. Especialmente o mestre do salão Situ. Seu peito tinha um grande buraco com sangue saindo dele, estendendo-se tanto pela frente quanto pelas costas. E a parte de seus meridianos e órgãos foram destruídos pela verdadeira essência de Li Ming. Agora, sua velocidade em retirada era provavelmente menor do que a dos jovens discípulos em fuga. Ao ver Lian Xiu e o ancião Sun se afastarem rapidamente, ele os amaldiçoou mesmo quando a tristeza encheu seu coração. Ele só poderia tentar o seu melhor para escapar também. A energia de Li Ming já havia se fixado naqueles 4 mestres do mandato do céu. Quando eles se moveram, Li Ming também se moveu. Para esses inimigos que queriam se aproveitar dele, Li Ming não tinha a intenção de deixar qualquer um deles sair vivo, sem mencionar que eles também carregavam uma grande quantidade de riquezas com eles. O portão da maravilha se abriu. Sua velocidade subiu rapidamente ao limite quando seus pés pisaram no vazio. Roque dourado quebrando o vazio. Em apenas um piscar de olhos, Li Ming havia alcançado o mestre do salão Situ, que estava mancando. O mestre do salão Situ foi dominado pela angústia. Dos 4, ele era o mais fraco e também havia sido gravemente ferido, enviado para a beira da morte. Sua força de combate não era nem 10% de sua condição de pico. Se Li Ming se aproximasse dele, ele morreria sem dúvida. O mestre do salão Situ gritou loucamente e se virou para encontrar o inimigo. Bang! Um fluxo turbulento de energia atravessou o corpo do mestre do salão Situ, fazendo-o voar para o ar. Ele só podia assistir impotente quando a lança longa de Li Ming se transformou em um feixe de luz azul que atravessou sua garganta. Ao mesmo tempo, ele sentiu sua mão direita congelar ao ser cortada por Li Ming, levada junto com seu anel espacial. Ping!
O mestre do salão Situ bateu no chão como uma bola de borracha e rolou várias centenas de pés antes de se esparramar no chão. Seus olhos olhavam para o céu, perfeitamente redondos e cheios de uma falta de esperança relutante. Ele havia morrido com nada além de injustiças enchendo sua mente. E Li Ming nem olhou para ele. Ele apenas removeu o anel espacial do mestre do salão Situ e então jogou a mão para longe. Com outro piscar de olhos, ele disparou várias milhas adiante. A razão pela qual ele lidou com o mestre do salão Situ primeiro foi porque Li Ming imaginou que a pílula da transformação divina estava com ele e queria impedi-lo de esconder ou arruinar a pílula em seu desespero. Então, Li Ming decidiu perseguir o mais rápido, que era aquele velho de sobrenome Lian. Lian Xiu tinha um excelente tesouro de voo com ele. Ele havia dito a todos que fugissem com uma transmissão de som de verdadeira essência para criar uma oportunidade de escapar. Ele esperava que Li Ming matasse os mais lentos primeiro, dando a ele uma chance de recuperar o fôlego e sair dali. Lian Xiu derramou completamente toda a sua verdadeira essência no tesouro de voo. Em toda a sua vida, ele nunca havia voado tão depressa